Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tô ajustando aqui a câmera. Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SagaCast e hoje para falar um pouco sobre hábitos e performance. Tá certo? Hoje o papo vai ser com o Juca, do Trailer de Livros, pra gente estar conversando um pouquinho aqui sobre essa temática. Já fixei aqui o tema. Vamos começar o nosso papo, mas só o Juca entrar aí. Galerinha que tá entrando, aproveita, deixa o coraçãozinho aqui, ó. Vocês encontram aquele aqui embaixo, tá? Se não puder assistir a live, ela vai ficar depois salva também no nosso perfil. Ué, sei. Fala, Juca. Fala aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Tô te ouvindo muito bem. Você tá me ouvindo bem? Perfeito. Tudo em paz. Tudo show. Maravilha. Deu um mini atrasado aí. Tava com a saída da reunião agora, mas tudo em paz. Tá tranquilo. Tá, Beleza. tá, tá no horário. Show. Galerinha aí, sejam bem-vindos aí. Esse é o Juca, para quem não conhece. Aí um incrível mentor aí da internet falando de hábitos. Tem um perfil especificamente sobre livros, tá? Eu acho que é o cara que mais lê que eu conheço, assim. Então, tipo, ele já vai dar algumas dicas pra gente de como conseguir ler tanto, assim, como realmente tornar a leitura um hábito. Que, cara, já iniciando o papo aqui, confesso que, assim, a leitura já foi um hábito pra mim e hoje tá muito difícil. Sabe, assim, tipo, felizmente demandas de trabalho foram se aparecendo ali, e naturalmente a leitura, que era algo que fazia parte, sei lá, 3 vezes do meu dia, de pegar ali de manhã, durante o dia, em algum momento, e à noite, foi algo que foi se dissipando com o tempo. Opa, travou, caiu, e não sei. Galerinha, o Juca travou pra vocês também? Ou foi eu que travei? Porque minha internet tá meio ruim aqui, olha. Ó, vamos fazer um vlog, porque eu vou pra outra região aqui da casa, tá? Vou até deixar a luz acesa. Então, hoje, pra ver se é meu Wi-Fi. Cara, caiu? Tá. Mas eu acho que a minha internet mesmo também não tá 100%. Eu mudei aqui de região, o Wi-Fi fica melhor. Deixa eu te chamar. Ele caiu a tela, né? Pra mim ele tá paralisado. Então não sabia dizer. E aí? Do nada eu fui chutado da live. Eu falei, ué, cara, Oi. nem falei nada e o cara já não gostou da conversa. Mas, cara, acho que foi o Wi-Fi. Até mudei aqui de região pra ver se ele funciona melhor. De vez em quando ele dá um spam assim, meio louco. Eu não sei porque você ficou conectado. Foi, Pois é. O meu não tá sei. funcionando também. Deve ter sido um bug do Instagram, sei Suave, lá. Mas você tava suave. falando que você chegava ali até 3 vezes por dia e que hoje, com a Isso. demanda do Cara, trabalho. chegava a ler 3 vezes por dia, tipo assim, eu tinha uma média anual de uns 50 livros, entre Pô, 50 e 60. Então, assim, ficava quase um livro por semana. Eu nunca costumo ler um livro só, eu sempre, tipo, tô lendo uns 3, 4, 10 ao mesmo tempo. Assim, eu gosto de ter opções. Então, tipo aham. assim, tô a fim de ler um romance, hoje ler um romance, mas quero ler algo de neurociência, de psicologia do esporte, então eu ia lendo. Isso tornou algo que eu tenho muita dificuldade, assim, realmente de estar colocando na rotina. Hoje eu leio todos os dias, mas assim, eu leio pela manhã, 15 minutos. Foi um, eu coloquei assim como padrão do meu dia que eu acordo, preparo, faço um café e vou para a varanda para ler de 15 minutos. Então, assim, antes de responder o WhatsApp, de olhar Instagram, de ver qualquer coisa, eu leio 15 minutos. Tanto que eu tô com um livro, cara, que é tipo que é um calhamaço, né? Ele tem uns É, 800 Zé, páginas. comporte-se. Isso. Cara, eu tô tipo na 160. Porque às vezes eu leio a parada e tipo eu fico raciocinando lá, entendendo a parte do comportamento, e aí eu acabo em 15 minutos lendo 2 páginas, Aham. sabe? Até minha irmã esses dias me zoou, tipo, que ela falou, cara, você tá lendo esse livro tem, tipo, 4 meses. Tu tá na página 200 ainda, sei lá. Tu não acaba, tipo, tá difícil, tá em outra língua, tá em russo. Porque eu vou lendo, eu vou, tipo, raciocinando, pô, o cara que falou do comportamento, tal, do estudo de caso em si, eu fico analisando aquilo, e aí quando vê, o tempo passa. Porque, tipo, não é só uma leitura por ler, né? Eu tô lendo Aham. realmente para absorver aquele conteúdo e entender a lógica e a aplicabilidade dele. Então, muitas vezes, sei lá, surge ideia do post, etc. Mas, assim, queria trazer essa perspectiva porque já foi um hábito para mim
E hoje eu tenho muita dificuldade, assim, de ler e não ficar pensando em outras coisas, sabe? Não sentir que aquilo está sendo uma obrigação para mim. Poxa, cara, assim, eu primeiro obrigado pelo convite, sabe? Eu gosto muito do seu trabalho, vivo te elogiando. Eu que Você na agradeço, cara. verdade, já virou um mentor para mim aqui no Instagram. A gente já conversa bastante. Mas, cara, assim, pelo que você falou, você tem o hábito, porque você faz ele todo dia. Uhum, O que talvez tenha perdido foi um pouco do. Porque, como você não consegue mais ler tanto por prazer, você está lendo um pouco mais por obrigação. uhum, E eu vou te ser sincero, cara, isso foi uma coisa que eu passei, porque eu comecei a ler, porque eu estava num momento muito difícil da minha vida, estava numa depressão muito profunda e eu achei que, assim, eu precisava eu mesmo sair daquele buraco de alguma forma. E eu falei, cara, eu tenho que descobrir e comecei a ler para tentar achar as soluções que me ajudassem a sair de onde eu sim, estava. E quando eu comecei a ler, eu fiquei muito empolgado, porque, cara, assim, o livro, porra, livros salvam vidas, né? Tem muita uhum, informação muito bacana, assim, nos livros. Se você souber aplicar elas na sua vida, você realmente vai fazer uma reviravolta na tua vida, assim. Você vai fazer uma reviravolta. Só que depois que eu fiz o trailer e eu comecei a... Aí eu lembro que eu vi uma entrevista do Bill Gates, que ele falava assim, como você, que ele lia 5, 6 livros ao mesmo tempo, e que uhum, ele, no final de um ano, lia 120 livros. Aí eu falei, cara, eu quero ler 120 livros num ano. uhum. Aí eu fui nessa tocada. Eu lia um livro a cada 3 dias. E terminei um ano de 2021 lendo 120 livros, certinho. No dia Caraca. 31 eu terminei o livro de número 120. Só que, cara, perdeu um pouco também para mim a, a, assim, aquela coisa lúdica da experiência. Porque eu fiquei, eu tenho que ler, eu tenho que ler, eu tenho que ler, eu tenho que ler, termine e ler, termine e ler, termine e ler. Uhum, Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que diferenciar. Assim, você tem o hábito, só que se permita curtir mais a experiência. Então, por exemplo, isso que você falou agora para mim é fundamental para você poder transformar esse hábito numa coisa proveitosa, que é o que eu tenho feito hoje comigo. Que é aproveitar, independente do tempo que vai levar e das páginas que você vai conseguir ler e do número de livros que você vai ler no final do ano. Porque eu acho assim, a leitura, ela tem esse aspecto de salvar a tua vida, ela tem esse aspecto de ser muito proveitosa, ela é uma coisa que pode realmente encorpar seu vocabulário, melhorar sua oratória, sua capacidade de interpretação, a sua cultura, mas ela tem que ser saboreada. Você tem que dar tempo de conseguir integrar tudo que você está lendo. uhum, Porque eu agora, por exemplo, quando eu fui fazer o retiro de 10 dias de silêncio, eu fui fazer um retiro, fiquei 10 dias em silêncio. Aí, durante aquele período, teve algumas coisas que eu, através da experiência, eu consegui chegar pelo raciocínio, mas que eu já tinha lido no Poder do Agora, que eu já tinha lido no Poder do Silêncio, que eu já tinha lido no Coisas que você só aprende quando desacelera, uhum. mas eu li tão acelerado, eu li tanto não aproveitando o agora, que eu não consegui incorporar, eu não Sim. consegui integrar realmente dentro de mim, assim. Então, tem algumas coisas que você tem que tirar só do nível intelectual, tipo, eu li, eu sei. Não, se você não Sim. faz, você não sabe. Se você sabe, mas não faz, você não sabe. Então, é Uhum. muito importante hoje, quando eu falo para as pessoas para desenvolver o hábito da leitura, para ir com calma e fazer exatamente o que você está fazendo. Ainda mais um livro complexo como Comporte-se, que eu já comecei a ler e parei, porque eu não estava com tempo, e ele é realmente um calhamaço. Sim. Eu falei, cara, eu só quero ler esse livro agora quando eu tiver tempo para ir absorvendo tudo que aquele livro ensina. Então, se eu falar para você, assim, do ponto de vista de hábito, cara, você tem o hábito. Você lê todo Uhum. dia 15 minutos, eu acho que talvez você tenha que adaptar a sua expectativa sobre o hábito. Sim. Ah, eu quero ler 3 vezes ao dia e não estou lendo. Tá bom, mas você está lendo. Uhum. Então você tem o hábito, você está tendo o hábito da leitura. E aceitar mais que você está fazendo isso por prazer e não por obrigação. Então, se você tiver aqui naquele dia, que foi assim que eu comecei, cara, hoje eu tenho tempo para ler uma página. Eu vou ler uma página. Eu Uhum. tenho tempo para ler um parágrafo. Eu vou ler um parágrafo. Porque o hábito, o teu cérebro, isso talvez você saiba até melhor do que eu, ele não está muito preocupado com a intensidade do ato. Ele está Sim. preocupado com o ato em si. Uhum. Então, quando ele transforma o comportamento em automático, ele tira do seu córtex pré-frontal e leva para os seus gânglios basais, automatizando o comportamento, ele só quer que você faça aquilo repetidamente. Não está nem ligando. E que, obviamente, traga uma experiência de liberação de dopamina, né? Algum tipo de experiência prazerosa. Você tem que se Perfeito. sentir bem.
com aquilo. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Cara, você leia o que tiver vontade de ler. Sim. Comemora, tem a experiência bacana no final da leitura, que aquilo ali com o tempo vai virar um hábito. Não tem erro. Uma página, um parágrafo, uma frase, não interessa. Sim. Leia, comemore. Não, e isso é interessante, sabe? Porque eu sempre busquei também, sabe, Juca, tipo, diversificar muito minhas leituras. Então, como eu falei, eu sou um tipo de pessoa que, assim, na minha cabeceira, cara, tem 10 livros. Real. Sempre tendo essa faixa. Mas, assim, tu vai encontrar lá, vai ter, tipo, um quadrinho. Eu tenho lá um quadrinho de um autor Chabotet, que é um dos principais artistas franceses. Que é um quadrinho mais artístico, assim, que você não tem muito diálogo, é mais você aprecia a arte dele e entender a mensagem por trás. Ao mesmo tempo, eu tenho lá o Comporte-se, tá lá do lado, que é um livro de neurociência que é popular, mas ao mesmo tempo tem umas paradas um pouco profundas ali. E tem um livro técnico de psicologia, que é uma parada que o ideal não é nem ler na cama, por exemplo, porque se ler Uhum. na cama você não vai dormir. Você vai ficar pensando naquilo muito tempo. Mas é aquilo, eu sempre diversifico. Então, sei lá, tem um romance também, tem um romance de época, por exemplo, porque eu buscava entender que muitas vezes eu tinha essa pegada, que foi um erro em parte da minha vida, eu já comentei isso, de achar que todo livro que eu tinha que ler tinha que ter um propósito. Eu também já Cara, passei todo por livro isso. que eu tenho que ler, eu tenho que aplicar isso aqui, eu tenho que realmente, tem que ser útil para mim, sabe? Eu acho que quando a gente pega um hábito em si, o comportamento da leitura, e torna ele uma obrigação, sabe? Isso fica ruim. Exemplo, hoje eu estava atendendo um atleta do basquete, e, cara, a demanda dele foi assim, cara, eu tô perdendo o prazer por jogar basquete. Eu Hum. treino, eu faço meu treino, tô lá sempre, mas eu tô perdendo o prazer, cara. E sabe o que eu sugeri pra ele? Cara, quando for tomar esse jogo com uns amigos, assim, jogar de se divertir, de não contar ponto, de não ter regra, de só ir pra quadra e ficar jogando. Ele, cara, tem uns meses. Eu, pronto, faz isso. Por quê? Porque eu não tô mandando ele jogar porque ele tem a obrigação de treinar e melhorar alguma coisa. Não. Cara, você vai jogar pra sentir prazer por aquilo. Então, muitas vezes, por exemplo, eu gosto de ter uns quadrinhos assim que eu nem li ainda. Às vezes eu compro um e deixo ali, porque, cara, é uma história interessante. Que um momento que eu tiver assim, sem vontade de ler nada, mas eu quero algo novo, sei lá, não quero assistir Netflix, quero nada, mas eu quero ver algo novo. Eu pego aquele quadrinho, que, por exemplo, porque eu sei que vai ser uma leitura prazerosa. E eu não quero tirar nenhum aprendizado deles. Tô nem aí. Por quê? Porque eu quero simplesmente ler por ler, sabe? Fazer aquilo por fazer. E acho que a galera perde um pouco disso às vezes, quando tenta sistematizar demais um hábito, um comportamento, sabe? Esquece a recompensa que aquilo pode ter simplesmente por ser feito, e não porque vai Nossa, engrandecer. perfeito, cara. É assim, eu posso dar de novo aqui um exemplo meu. Assim, eu passei esse primeiro período do ano, nesse primeiro semestre, e aí fui fazer o tal do retiro. Quando eu voltei do retiro, eu senti muito isso. Eu falei assim, cara, você está virando um obeso mental. Uhum. Você está pegando várias informações, e não dá nem tempo de você usar nem nada. Perdi o prazer da leitura. Aí eu falei, cara, vou ler um romance. Vou ler um Uhum. romance. Eu vi uma palestra de uma mulher chamada Rita Carter, eu acho, Uhum. na TED, que ela fala de como que a leitura é bom para o desenvolvimento do seu cérebro. Só que ela fala sobre o romance ser muito importante para trazer muito benefício para o teu cérebro. Por quê? Porque o romance, ele obriga você a imaginar aquela experiência, Sim. imaginar os sentimentos dos personagens, imaginar as situações emocionais, e aquilo ativa várias áreas diferentes do teu cérebro. E eu falei, pô, vou ler, vou fazer isso. Ao invés de eu ficar lendo com o propósito de fazer um trailer, de vou ler, vou Uhum. anotar, e hábito, não sei o que, não sei o que lá, eu vou ler só para ler. E aí vou aproveitar o benefício colateral de ser um romance. Meu amigo, eu estou recuperando o prazer da leitura de um jeito que você não imagina. Uhum. Eu estou lendo um livro chamado agora A Revolta de Atlas. São 3 Sim. volumes, são 1.900 páginas. Cara, em 3 semanas eu já li 1.000 páginas. Uhum. De todo dia eu fico assim, cara, eu quero saber o que acontece. Eu quero saber o que acontece. Eu não Uhum. acredito que aconteceu isso. E agora, hoje mesmo eu passei o dia, eu tive várias coisas para fazer, mas sempre que deu um tempinho, eu vim pegar meu livro para ler. Então, eu acho que isso que você falou é fundamental, até do ponto de vista da neurociência, assim, da complexidade, do funcionamento do cérebro. Que é, cara, se você não tiver prazer no que você está tentando. Tem um livro muito bom chamado Micro Hábitos, que ele Uhum. fala assim: já leu esse livro? Já li algumas partes, não li completo. Então, tem um capítulo 5 ou 6 emoções formam hábitos. Uhum. Se você não associar a experiência do hábito a uma coisa positiva,
vai ser muito mais difícil de você conseguir estabelecer o hábito. Então, isso que você está falando é fundamental para a experiência da solidificação do hábito. Porque senão, cara, você vai ficar sempre lutando com a... Eu até acho, eu nunca li sobre isso, mas eu até acho que se você persistir, mesmo ele sendo... Se você tiver essa força de vontade magnânima de persistir numa coisa que você não tem prazer e que você acha um saco, eu acho que pelo próprio funcionamento do cérebro, ele vai automatizar porque ele sabe que você repete aquilo demais. Mas eu acho que assim, você vai ter que ficar muito mais tempo repetindo. Porque isso é uma coisa que ele diz no livro. Tem muita gente que fala sobre a quantidade de dias, né, para você formar um hábito. E a melhor pesquisa que existe nisso é do European Journal of Psychology, que chegou à conclusão que entre 18 e 254 dias é o que leva o hábito para se solidificar, dependendo do hábito e da pessoa, do contexto, etc. Sim. Só que esse cara argumenta, o PJ Fogg, que é o autor do Microhábitos, ele argumenta o seguinte, que quanto mais forte você associar uma experiência positiva, uma emoção positiva, mais rápido você vai solidificar o hábito. Então, para de se preocupar com a quantidade de dias e se preocupe em comemorar, em ser legal, em ser bacana, em criar uma experiência engrandecedora com aquele comportamento que você vai solidificar ele muito mais rápido. Juca, o contrário também é interessante, porque a partir dessa pesquisa a gente entende o quê? Que, na real, se acontecer isso que você falou, de um hábito que você não quer, você não tem interesse nele, mas você está se forçando a ter. Talvez você nunca vira um hábito. Talvez porque nunca. Você não quer aquela parada, sabe? E um exemplo, eu tô me usando de estudo de casa. Às vezes eu fico fazendo isso assim, que acho divertido. Eu também já faz. Eu tô fazendo um desafio aqui, que até o convite para essa live, tipo, tem base nesse desafio também. Que é um desafio de 60 dias de alta performance, tá? Basicamente, eu tô tentando priorizar minha alimentação ao máximo, dormir certo, assim, tipo, com mais qualidade possível, treinar todos os dias. E a proposta inicial era treinar pelo menos 1h40, 100 minutos por dia, de domingo a domingo, não tem dia de descanso, domingo a domingo sempre. E também alta performance no trabalho, então tanto que eu publicava, sei lá, 2 vezes por dia, eu comecei a publicar 4 vezes por dia aqui no Instagram. Coisa de louco. Tinha post 8, meio-dia, 16 e 20, de domingo a domingo. Só que qual é o ponto? O que eu tô chegando em conclusão, eu também tento passar, é que assim, nunca tive um dia perfeito. Nenhum dia eu coloquei 10 em tudo. Não tem como. Não tem como eu ser super produtivo atendendo, publicando 4 vezes, fazendo tudo que eu tenho que fazer de trabalho, indo para academia 1h40, dormindo lá minhas 8 horas ali com qualidade, realmente, na minha rotina matinal, por exemplo, também, que conta como hábito do sono, me alimentar exatamente como está na dieta, ali tudo planejado. Não consegui. Talvez até eu consiga um dia ter 100%, mas eu não vou conseguir ter uma semana 100%, sabe? É irreal, muitas vezes, por mais que eu queira muito ter esses hábitos. O que eu estou construindo com isso é, eu reduzi o número de posts. Então, são 3 agora. E é uma coisa que eu vou manter até dezembro, por exemplo. Eu já tenho isso claro. Por quê? Porque eu vi que, ok, 4 não dá. Tá puxando muito em outras áreas, mas 3 eu consigo. Eu descobri eu descobri que produzir conteúdo ali, publicar 3 conteúdos no dia, é algo que eu consigo fazer. A questão da musculação, por exemplo, hoje eu não fui treinar, mas, cara, hoje eu tô com a vontade de treinar. Desde manhã, sim, eu não tive tempo ainda de atendimento, reunião, tudo. Eu não tive tempo de treinar. Mas, cara, acabar a live aqui, eu vou botar o tênis e vou pra academia. É que maneiro você falar isso, porque isso já é um sinal de hábito. Quando você fica com essa vontade, porra, tem alguma coisa errada, assim, sim. Porra, cara, tem que... Isso é sinal de hábito. Só que assim, eu cheguei no ponto que, cara, não dá pra treinar 1h40 todo dia, de domingo a domingo. Tem dia, por exemplo, que eu faço 8 atendimentos. Cara, não tem, sabe, assim, ou se eu dormir menos, ou se eu comer apressado, qualquer coisa, então assim, ou não comer. Então, tem dia que eu faço 1 hora. Tipo, hoje talvez eu vou fazer 1 hora, porque, sei lá, não tem porquê. Entende? Então, o que eu tô chegando nessa ideia é que, assim, o hábito, muitas vezes, quando a gente quer ter o hábito novo ali, a gente quer ter aquele hábito muito perfeito, que é o idealizado. Só que o que eu tô fazendo esse teste comigo, e também eu tento mostrar de vez em quando pra galera, é que eu tô adaptando isso. Eu tô tentando pegar esse hábito que vai acontecer, mas fazendo com que ele aconteça de uma forma que faz sentido para minha realidade hoje. Então, o número de posts diminuir, sabe? Em relação, por exemplo, à questão da academia, eu estou reduzindo o tempo, mas vale mais a pena eu treinar 7 dias ali e fazer 1 hora de treino na academia, ou então fazer uma caminhada, fazer tipo uma corrida, alguma coisa do tipo, e fazer 1 hora, do que eu não fazer, por exemplo. Ah, não consigo fazer 1 hora, então não vou fazer. 1h40, nem vou fazer. Porque as pessoas às vezes têm essa dificuldade, né? Se não for perfeito, eu nem faço. Tudo ou nada. Que foi aquilo que eu tudo ou nada. falei da leitura, né? Cara, se eu não consigo ler 3 vezes no dia, então não conta.
sabe? Melhor nem É. ler. Cara, assim, eu sou muito parte. Assim, tudo que eu conquistei na minha vida em termos de hábito foi depois que eu li o livro do Hábitos Atômicos do James Clear. E aquele livro, cara, ele me fez. E tem uma passagem naquele livro que eu nunca mais me esqueço, cara. Que é uma parte do livro que ele fala assim: imagina que tem um avião saindo de Los Angeles para Nova York. Ele está na pista de voo, já prestes a Uhum. sair. E aí você chega na ponta da aeronave e muda ele 3,5 graus para o sul. O piloto não vai perceber, o copiloto não vai perceber, as pessoas, os passageiros não vão perceber, ninguém no aeroporto vai perceber. Só que na hora que aquele avião levantar voo agora, se ele permanecer naquela linha, ele termina em Washington, que dá, sei lá, algumas dezenas de milhas Uhum. em outra, totalmente longe de Nova York. E ele diz: uma pequena mudança aplicada consistentemente ao longo de um período de tempo, Sim. ela leva a lugares completamente diferentes da sua vida. Uhum. Então, isso ficou marcado para mim. Eu nunca mais esqueci essa passagem. E eu sempre penso assim, cara, quando você começa alguma coisa, principalmente quando são hábitos assim, que você não está acostumado. Tipo, o cara quer correr uma maratona. Beleza. Você vai correr a maratona no primeiro dia, no segundo dia você não vai andar. Uhum. Então, o que é a melhor coisa que eu fiz na minha vida, que eu aconselho as pessoas que eu mentoro, etc., que é, cara, comece pequeno e rega igual se for uma planta. É igual uma planta. Você não quer plantar uma planta e esperar que ela vire uma árvore no dia seguinte. Uhum. Você vai ter que ir ali, plantar, adubar, dar sol, etc. Blá, 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 blá. Vai nutrindo aquilo. Um hábito é a mesma coisa. Então, eu sempre falo, existe uma diferença muito grande entre aspiração, resultado e comportamento. Aspiração é o cara falar assim, eu quero poupar R$ 500 por mês. Uhum. Aí você fala, tá bom, poupa aí agora R$ 500 por mês. Isso é uma aspiração. Sim. Agora, o que são os comportamentos que você tem que adotar para você atingir aquela aspiração? Então você fala, porra, eu quero ler 120 livros por ano. Beleza, você não vai conseguir fazer isso de uma hora para outra, se você nunca leu principalmente. Quais são os comportamentos que você tem que ter? Putz, eu preciso ter um livro que eu me interesse pelo assunto. Eu preciso conseguir ler pelo menos uma página todo dia. Eu preciso criar no meu dia horário para que eu possa ler. Isso são comportamentos práticos que você tem que ter, algo que você pode fazer, que na somatória deles vai te levar a atingimento da tua aspiração. Perfeito. Então, eu, cara, sou muito partidário do cara começar com as menores partes daquele hábito possível. Uhum. Pega o hábito, pega a aspiração que você tem, quebra o comportamento, pega o comportamento, quebra ele e começa pelas menores partes. Eu comecei com uma página todo dia, durante 90 dias, e hoje eu tenho um Instagram que fala sobre livros. E isso há 4 anos atrás era inconcebível na minha mente. Se você falasse que eu ia ter um Instagram falando sobre livros e que eu ia estar aqui agora com o Franklin Jackson fazendo uma live, eu ia falar assim, não existe, não tem como. Eu nunca tinha lido. E aí eu fui lendo uma página todo dia durante 90 dias, passei para 5 minutos, mudei do número de página para tempo, aí depois comecei a não... Aí falei, cara, vou ler quanto eu tiver vontade. Tinha dito que eu lia 30 páginas, tinha dito que eu lia 10, enfim, acabei dominando aqui um pouco o monólogo, mas então eu sou muito partidário disso. Eu não acho que quem está começando, você já tem mais experiência, mas eu não acho que quem está começando deva fazer metas muito ambiciosas, porque isso leva muito à frustração no começo. E a frustração é inimiga mortal da consolidação do comportamento. Cara, e assim, ó, por exemplo, eu trabalho com um atleta, especialmente que é até do poker, e a gente trabalha com aspecto de performance também. E dentro dos momentos de partida, é o poker online, né? Então, assim, ele tem pausas de trabalho. O que acontece? Dentro dessas pausas, normalmente ele ficava no celular, jogando tal, e eu tentando tornar isso mais funcional. Então, hoje, por exemplo, nas pausas dele, ele falou: ah, cara, eu quero voltar a treinar, porque teve uma época da minha vida que eu treinava todos os dias tal, e beleza. Só que qual o ponto, gente? Muitas vezes a gente precisa realmente fazer isso que o Juca falou, de pegar lá o objetivo e dividir. E entender que talvez, cara, treinar todos os dias da semana não faz sentido para sua vida. Sabe? Qual o propósito disso? Por que você está querendo treinar todo dia da semana? Faz sentido? Às vezes você pode treinar minutos, por exemplo. No caso dele, ele faz flexão. Ele É pega cinco isso. minutos, ele faz flexão, faz polichinelo, faz abdominal. Só que ele faz isso 3 ou 4 vezes no dia, em momentos separados. Então ele faz total 20 minutos de treino. Ah, mas isso biologicamente. Gente, é o hábito. É só a necessidade que ele vai parar ali e vai fazer aquilo. Aí teve um dia, por exemplo, que ele foi fazer uma caminhada. Aí ele, cara, peguei e caminhei 3 quilômetros. Amanhã eu quero caminhar 6. Eu, cara, você vai caminhar 6. Quanto tempo você vai demorar?
que horário você vai fazer isso? Por que você vai fazer isso? Porque assim, talvez você se desgaste mais e talvez você não consiga encaixar isso na sua rotina. Porque se ele fazer isso, ele bota essa meta de 6 quilômetros e isso começar a afetar o trabalho dele, ele vai começar a criar desculpas para não fazer, porque já se tornou algo muito complicado. Uma coisa é ele pegar no domingo e dizer, vou fazer um longão, vou fazer 10 km e tal, vou correr, vou caminhar, etc. Beleza. Mas pegar numa segunda-feira ali, que ele tem demanda de trabalho e querer correr os 10 km, sendo que é algo que ele vai empurrar na rotina dele, acho que é algo que vai ser aversivo. Ele não vai conseguir continuar muito tempo. Então, muitas vezes tem que pensar nesse projeto assim, de subdividir o hábito ali, o comportamento, pegar um comportamento bem pequenininho mesmo, como você falou, né? Uma página, para você não ter nem desculpa. Cara, é uma página. Eu trabalho, por exemplo, na clínica, uma perspectiva chamada do Mindfulness. Você deve conhecer com certeza, né? Que é atenção plena. E tem, eu costumo introduzir o Mindfulness, sabe, Juca, para os atletas e para o pessoal que atende de maneira geral, tem um vídeo do YouTube que é um cara narrando uma meditação de Mindfulness que dura 3 minutos. Por que eu gosto dela? Porque é 3 minutos, cara. Se a pessoa me diz que não tem 3 minutos para fazer aquela meditação, cara, a gente tem que pegar e rever essa rotina dela. Porque, cara, é 3 minutos. Ela pode escutar no trânsito, ela pode escutar em casa antes do treino ali, ela pode escutar antes de dormir, de manhã. Cara, é 3 minutos, pô. 3 minutos é nada. Só que a galera costuma encontrar desculpa. Se eu falar, faz uma meditação de 15 minutos, ah, não tenho 15 minutos no meu dia. É muito difícil, vai encontrar desculpa. Mas 3 minutos ali é algo muito introdutório. E essa é a proposta, né? De tornar tão fácil que você acha até que, pô, tá tirando onda de minha cara isso aqui. Tipo, mano, é muito simples. Exatamente. Cara, eu vi uma vez, eu estava conversando com um cara que é mentor, e aí ele falou que ele tem essa mesma perspectiva que a gente, dos Uhum. micro hábitos, assim, né? Hábitos, tem outro livro também do Steven Gass chamado Mini Hábitos, tem várias coisas que estão nessa linha. E aí ele falou que a menina disse que não tinha tempo para malhar. Aí ele falou assim, Uhum. vamos combinar o seguinte, para você ter um hábito, é muito bom que tenha uma deixa, né? Tem que ter um gatilho. Alguma coisa Sim. que faça você linkar com o que você está tentando desenvolver. Aí ele falou o seguinte, toda vez que você for fazer xixi no banheiro, mulher normalmente faz xixi sentada na privada, né? Toda vez que você for fazer xixi, quando você levantar, faz 2 agachamentos. Aí ela, porra, você tá de sacanagem, como assim? Fazer 2 Uhum. agachamentos quando eu vou assistir e tal. Eu falei, cara, senhora, você já tentou isso alguma vez na sua vida? Você tá falando que não tem tempo de fazer exercício e você quer desenvolver o hábito. Então, toda vez que você for assistir, você levanta e faz 2 agachamentos. Aí, ele passaram algumas semanas, ela voltou e falou assim, meu amigo, o banheiro virou minha academia agora. Porque eu faço 10 agachamentos, faço polichinelo, faço flexão ajoelhada, não sei o que, não sei o que lá. E assim, começou com 2 agachamentos quando ela fazia xixi. E aí uma Uhum. coisa que eu acho engraçada é quando alguém fala para mim aquilo que você diz, mas será que funciona? A minha contraproposta é a seguinte, zero. Quanto que funciona zero? Se você não faz, quanto que funciona? Eu aposto o meu braço, Uhum. que alguém que faz zero, e alguém que faz 10 agachamentos todo dia assim que levanta da cama, e aí faz mais 10 agachamentos quando está na cozinha, e aí faz mais 10 agachamentos quando sai da porta do carro, quando abre a porta do carro faz 10 agachamentos, ou flexão, ou polichinelo abdominal, tem mais benefício fisiológico do que quem faz zero. Sim. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que você está construindo um comportamento que depois que ele tiver arraigado no seu cérebro, você aí sim pode melhorar a intensidade dele. E aí você pode partir como a menina fez. Ela começou com 2 agachamentos toda vez que ela fazia xixi. Aí ela começou a perceber que quando ela bebia muita água, ela fazia vários agachamentos no dia. Aí ela começou a jogar, antes da hora de tomar banho, polichinelo e flexão, aquela que ela bota que fica ajoelhada. Sim. E depois, com o tempo, ela começou a fazer uma série muito mais consistente. Então, assim, fala, cara, não tem essa de biologicamente não funciona. Eu, Uhum. por exemplo, eu nunca tive o corpo tão. Eu nunca estive tão satisfeito com o meu corpo como eu tenho hoje. Uhum. Tem dias que eu faço 7 minutos de exercício. Tem dias que eu faço 10. Mas eu faço HIIT. Sim. Eu faço 20 segundos de exercício intenso com 10 segundos de descanso. 20 intenso, 10 descanso. E faço 14 rounds, ou 20 rounds, ou 10 rounds. Faço 5 Sim. minutos. Então, cara, para mim essa desculpa não funciona. Assim. Eu acho que você Uhum. tem que arrumar sempre no seu dia algum período de tempo, menor que seja, para você ir em busca do comportamento que você quer transformar num hábito. Seja Perfeito. 1 minuto, seja 10 minutos, seja 5 minutos, seja uma página. Para mim, assim, toda vez que eu estou conversando com as pessoas que querem desenvolver hábito, quando eu monto. Você quer ver um exemplo? Desculpa, prometo que é a última Não coisa pode que eu falar, vou falar. não. Tem um Isso livro aí. muito interessante, chama O Milagre da Manhã. Uhum.
Esse livro ficou super famoso. E o Harold, que é o autor do livro, ele fala da rotina dele de manhã, quando ele começou. Uhum. Era uma rotina de 6 minutos. Era 1 minuto de meditação, Sim. 1 minuto de gratidão, 1 minuto de leitura, 1 minuto de diário, acho que era banho gelado, e a outra coisa eu não lembro. Mas eram 6 minutos que ele fazia, 1 minuto para cada coisa. Eram 3 frases de gratidão que levavam 1 minuto. Eu sei que era 6 minutos. E ele fala assim, cara, você não tem 6 minutos de manhã, ainda mais hoje em dia, que eu aposto que você ficou no Instagram mais do que 6 minutos quando você acordou. Se você, assim, eu aposto. Eu tenho certeza que em algum momento do seu dia você passou mais 6 minutos. Não tem como você abrir o Instagram e não ficar 6 minutos. Até eu, que sou o cara do hábito, da leitura, tem vezes que eu abro o Instagram ou o YouTube, eu me perco ali quando eu vejo passaram 15 minutos. É. Você está sendo ainda bonzinho, 15 minutos, né? Não, que é aquilo, se dedicar... Também não vou jogar contra o patrimônio, mas, assim, pô, tem mas é muito mais tempo dele. Tipo, principalmente porque se a rede social em si, um TikTok, por exemplo, tal, o algoritmo é pensado para você ficar naquilo, pô. É só o que você quer assistir. Não tem nada agressivo. É tudo que você quer, tudo que você acredita. Então, cara, mas já pensou, pô, legal, você quer ficar no TikTok de manhã? Beleza. Tem alguma forma de você caminhar, uma esteira, uma academia perto? Vai pra academia aí que parece que você tem aí. E vá pro TikTok, fica caminhando durante 1 hora vendo TikTok. Sabe? Exatamente. Tipo... Sabe o que eu fiz outro dia? Eu tô com 8 mentorados. Uhum. Aí eu tava conversando com eles eu fui para São Paulo, eu fui fazer uma consultoria numa empresa. Aí cheguei em Congonhas, meu voo atrasou 1 hora, 1 hora e meia, sei lá. Aí tava todo mundo reclamando lá no WhatsApp assim: "Ah, hoje eu não tive tempo, hoje eu não sei o que lá, hoje que lá". Eu falei assim: "Sabe o que eu estou fazendo nesse momento?" Aí todo mundo: "O que foi?" Eu falei assim: "Eu tô falando com vocês, mas eu calculei quantos passos eu precisava dar para atravessar o aeroporto de Congonhas na área de embarque. São 500 passos. Sabe o que eu tô fazendo? Botei a mochila nas costas, fiquei caminhando de um lado para o outro no aeroporto de Congonhas. Ao invés de eu ficar parado no Instagram, no YouTube, eu fiquei no Instagram, várias vezes estava no YouTube, tem que tomar cuidado, senão você esbarra com as outras pessoas. Mas fiquei andando. Sabe quantos passos eu dei? 6.500, enquanto eu estava esperando o meu voo. Aí você fala, você acha que não foi um exercício? Eu sabia que se eu chegasse em casa à noite, eu não ia conseguir fazer exercício. Eu ia estar cansado da viagem, estressado, cheguei tarde, voo atrasou, eu ainda tinha que pegar um ônibus. Falei, cara, vou aproveitar esse tempo que eu tenho aqui da melhor maneira que tem possível. Então fui. E aí o tempo passou e falou, beleza. Que eu botei meu fone, fiquei ouvindo o YouTube, fiquei vendo exatamente isso que você falou, coisas que eu gostava de ver. E não, o tempo passou e foi uma beleza. E eu aproveitei da melhor maneira possível o meu tempo. Então, cara, você pode usar várias dessas coisas que a gente gosta de fazer de maneira inteligente. Então, assim, puta, eu quero ver série. Beleza. Se você tem condições, coloca uma bicicleta ergométrica na tua sala e vai ver série. E aí fica fazendo bicicleta ergométrica. Então, assim, hoje em dia, tem muito subterfúgio para você conseguir desenvolver seu hábito e também usar as coisas que você gosta de fazer. Por exemplo, quando eu fui parar de fumar, eu fiquei 17 anos fumando. E eu queria muito parar de fumar. E eu falei, cara, eu li uma pesquisa de um cara chamado Bruce Alexander com ratos, que ele estava estudando vício. E ele percebeu que o Skinner, que é um cara muito conhecido da gaiola de Skinner, ele trabalhava com os ratinhos, ele deixava os ratinhos presos numa gaiola que não tinha porra nenhuma em volta. E aí ele, trabalhando o vício, botava lá a água com heroína e a água sem nada, e o ratinho, todos eles morriam de overdose. Você deixava o ratinho ali sem nada para fazer, com heroína e com nada, o ratinho ia na heroína. Sim. Aí o Bruce Alexander, em 1970, desenvolveu um experimento chamado Parque dos Ratos. Tem até no YouTube, quem quiser bota lá, Parque dos Ratos. No YouTube não, no Google. Aí, o que ele fez? Ele pegou e desenvolveu um parque, tipo uma Disneylândia para os ratinhos. Sim. E tinha 2 opções de água, com heroína e sem heroína. E nenhum ratinho morreu de overdose. Aí eu pensei, falei, cara, será que eu sou viciado em cigarro porque eu não tenho coisas legais que eu gosto de fazer? E aí eu comecei a estudar sobre hábito e comecei a tentar desenvolver hábito. Só que todos os hábitos ainda eram muito desinteressantes para mim, aquilo que a gente estava falando no início da conversa. E eu precisava escolher alguma coisa para me recompensar, para solidificar o hábito. Sabe o que eu escolhi? O fumo. Aí eu ia lá, você pode fumar, mas você vai ter que ler antes. Aí, como recompensa, eu fumava. Você pode fumar, mas antes você vai ter que fazer exercício. E com isso eu fui desenvolvendo, até que no meio, depois de alguns anos, isso foram alguns anos, chegou o ponto assim, cara, fumar tá me atrapalhando a fazer jiu-jitsu, porque eu não consigo desenvolver minha capacidade cardiovascular. Fumar tá atrapalhando a minha higiene, porque fica aquele gosto horrível na boca.
está atrapalhando um monte de coisas que eu desenvolvi com tanto cuidado, que são os meus hábitos. Quando eu vi, eu não fumava mais. Mas eu usei alguma coisa que não era, no primeiro sentido, benéfica, Uhum. como uma recompensa para desenvolver os hábitos. Então, você pode Sim. usar o seu Instagram para você se dar como recompensa. Sim. Você pode até usar um chocolate no começo. Eu até falo quando as pessoas querem mudar a vida delas fisicamente, que Uhum. não começa pela alimentação. Comece pelo exercício e usar a alimentação como recompensa para fazer o exercício. Sim. Depois você passa para a alimentação. Porque a alimentação normalmente é mais difícil. Mas o exercício Porque normalmente é mais eu fácil. acho que entra aquilo também, né, Juca? O exercício em si, vai chegar uma hora que ela, pô, beleza, tô gostando, senti uma diferença, mas eu quero mais resultado. Aí a alimentação vai fazer a diferença. Exatamente. Inclusive, muito mais. Porque só a Exatamente. Vai alimentação puxar. ali. Porque aquele ponto, né? Se você. Aquela ideia, cara, se você começa o dia, tu treinou. Eu não gosto de treinar de manhã. Eu gosto. Mas sério, se você treina de manhã, você fica, pô, eu não vou comer um sorvete à tarde, uma pizza à noite. Você fica, sabe? Cara, pô, já treinei já hoje, né? Pô, aí você fica aquilo, dá um peso. Ou então até, sei lá, for um fim de semana, você se recompensa. Pô, treinei certinho, tá, eu mereço uma pizza, sabe? Tipo assim, só que você não vai comer 8 fatias, você vai comer duas e tá suave, porque tipo, você tá comendo pelo prazer de comer aquele negócio, né? Não é por tenho que comer, eu tenho que me recompensar. Acho que muitas vezes a galera erra um pouco nisso, que a gente tem muito uma cultura hoje, Juca, de querer ser recompensado por tudo. É Tudo verdade. que você faz minimamente, você quer uma recompensa. E, cara, é sua função. Às vezes você só tem que fazer. Tipo, mas eu tenho que. Por esses dias eu estava treinando, como eu tô treinando todo dia, eu tô influenciando minha irmã também a treinar. Ela mora comigo aqui e tal, e ela vai comigo, eu tô na academia, ela vai treinar. E assim, eu vou treinar perna, ela vai treinar perna, eu boto peso. Senão você vai treinar pesado. Ela, mas eu mereço uma recompensa. Depois eu. Recompensa, como é que tá os exames? Tá bom os exames aí? Porque assim, a recompensa que você vai ter hoje daqui a alguns anos você dizer, opa, que bom que eu treinava, né? Pra Uhum. não ter um infarto aqui porque não fazia um cardio. Sabe? Tipo, é muito disso de. Você não precisa de recompensa o tempo todo. Uma vez ou outra, sim. Pô, pega, toma um açaí, sabe? Tipo, come um chocolate, uma pizza. Mas você não precisa de recompensa todo santo dia, sabe? Às vezes você tá fazendo sua função e pronto. Não precisa ficar se Isso eu concordo. recompensando. E eu acho importante até falar sobre isso, assim, porque tem uma diferença grande quando as pessoas. Até isso também acho que foi no micro hábitos que ele fala isso, que é a Uhum. diferença entre incentivo e recompensa. Porque a recompensa que a gente fala para você solidificar o comportamento, ela tem que ser meio imediata quando a liberação Sim. de dopamina acontece no final do comportamento. Uhum. Então, uma comemoração, você se sentir bem e falar, porra, que beleza, funciona até muito melhor do que uma recompensa de fato. Porque Sim. quando a recompensa, que é interpretada nesse caso como um incentivo, ela demora algum tempo para você conseguir, tipo, eu vou comer alguma coisa e depois. O seu cérebro não linka as duas coisas. Ele não está Uhum. nem linkando aquilo que você está comendo no domingo com tudo que você fez ao longo da semana. Então, a recompensa que a gente está falando aqui é muito mais uma coisa de sentimento, de falar assim, cara, que Sim. bom que eu fiz isso. Puta, parabéns. Vamos Sim. lá, mais um dia. Tanto é que uma das coisas, por exemplo, no Poder do Hábito que ele fala, no hábito atômico que ele fala, torne satisfatório. Uhum. Ele dá 4 dicas para você solidificar um comportamento, né? Torne visível, torne fácil, Claro. atraente e satisfatório. Isso, isso. O satisfatório uma das coisas que ele fala é você ter o rastreador de hábito. Eu usei muito isso quando eu Uhum. estava falando de fumar. Todo dia eu ia lá e fazia um xizinho. Todo dia. Quando você faz isso, você começa a ter um certo apego pela corrente que você está formando, pela repetição daquele comportamento ou pela repetição do não comportamento. Uhum. E isso, cara, traz muita satisfação e não é necessariamente alguma coisa de recompensa nesse estilo que a gente está falando. Sim. Porque, cara, a gente é adulto. Você tem que ter um certo compromisso de adulto de saber que você tem que se cuidar. Agora, dentro dessa maneira neurológica que o comportamento funciona, que a solidificação do comportamento funciona, você tem que ter uma recompensa interna sua de saber que, cara, isso aqui foi legal, parabéns, muito bom, siga, muito bom, porra, parabéns. Tipo assim, levantar as mãos quando você Sim. terminar, vibrar dentro de você. Isso solidifica o comportamento muito mais do que você comer um bolo de chocolate Sim. depois que você malha. Sim, Até com pelo certeza. contrário. É aquilo que você falou. Se você malha de manhã e depois você come um bolo de chocolate, acho difícil que você vai se sentir bem. Porque você vai falar, puta, eu joguei Sim. fora o que eu fiz hoje de manhã. Uhum. Perfeito, perfeito. Porque é aquilo, né? Tipo, é mais o sentido que você coloca na coisa em si do que em si Exatamente. o que é, sabe? Por Exatamente. exemplo, um exemplo. Vou dar um exemplo de família de novo. Tipo, minha irmã, ela, Coitada da tua ano irmã, passado, hein?
tomara que ela não esteja vendo a live. Tá não, tá não. Foi pra festa hoje, inclusive. Ah, Foi entendi. curtir, foi se recompensar. Pois Mas, chegou. tipo, ela tem muito um sonho de querer um Air Jordan, sabe? O quê? É aquele, o Air Jordan, aquele tênis de R$ 1.000, do Ah, Jordan tá. lá. Ela queria esse tênis. Só que minha mãe falou, cara, tipo, não vou te dar esse tênis. Eu não vou dar R$ 1.000 num tênis pra você usar um tênis. Tipo, com R$ 1.000 a gente compra, sei lá, 4 tênis top de 300 conto, que já é um tênis da hora, assim. Tu usa Aham. um tempão, massa. Eu não vou dar R$ 1.000 num tênis. Desculpe. E ela também não queria um falsificado, porque ela, especialista em tênis, ela bate o olho, ela sabe que é falsificado, então ela não conseguiria usar. Tá bom. Aham. E ano passado, ela é universitária ainda, mas ela conseguiu um trabalho dentro do nicho dela da arquitetura lá, de exposição, 40 dias trabalhando, domingo a domingo. Então, tipo assim, trabalhava todo dia. Ela tinha, acho que a folga dela era na segunda. Então, assim, domingo, podia ser feriado, seja o que for, eu tava trabalhando. E ela ganhou, sei lá, foi tipo R$ 2.000. Beleza, só que ela teve um custo também nisso, né? De ida pro local, tudo. Mas sobrou lá, vamos dizer, uns 1.500. E aí, chegou um grande momento, né? Vamos comprar um tênis. Ela olhou, pô, 40 dias de trabalho. Tenho aqui R$ 1.500. Eu vou dar R$ 1.000 em um tênis, sabe? Porque aqui, a recompensa veio, tipo assim, e ela teve bons comportamentos ali, realmente, de comprometimento com o trabalho, uma coisa que ela não tinha tido, assim, realmente, de um trabalho terceirizado, só com família e tal. E ela ficou, caramba, será realmente que essa recompensa vale a pena todo o meu esforço? Será que eu não poderia me recompensar ou, de outras formas com esse dinheiro? Então, tipo assim, ela comprou outras coisas. Comprou, por exemplo, um tablet que vai ser útil para o estudo dela e que ela começou a ler mais através do tablet. Vai fazer muito mais sentido para ela. Só que eu tô trazendo essa questão de recompensa aqui porque os hábitos também se aplicam nisso, né? De Com você, às vezes, quer certeza. se recompensar demais por coisas que não fazem sentido. Talvez até faz sentido agora, mas é muito pico de dopamina. É, por exemplo, agora à noite, pô, um sábado à noite, não cozinhei nada ainda. Vou treinar, vou voltar com fome. Minha vontade vai ser, às vezes, cara, pô, dá vontade de pedir um hamburgão, né? Pegar ali o iFood, ó, puf. Só que na real, depois eu vou parar e pensar, e o melhor de tudo do iFood, né? Demora 1 hora pelo menos para chegar. Quando ele chega, que chega frio, você fica, pô, gastei uma grana, fiquei esperando aqui com fome para comer uma parada que real, tipo, tá totalmente contra meus objetivos aqui agora. Porque eu fui treinar, pô, porque eu vou comer esse bagulho, sabe? Então não faz sentido. Talvez se eu fosse sair e comer, pô, sair com a galera e comer um hambúrguer e tal, tipo, um ambiente social legal. Então, o hambúrguer em si, ele vai fazer parte de algo maior, algo que vai ter um propósito maior ali, vai ser mais divertido e vai ser realmente uma recompensa aquele momento de lazer. Mas só o hambúrguer em si, sabe? Tipo, você usar a comida como recompensa é algo que talvez até de início, como você falou, do chocolate ali por um hábito, beleza, mas que com o tempo a pessoa também vai desassociando. Até porque Vai, ela vai vendo que talvez isso não faz muito sentido, sabe? Tipo, ver comida como recompensa ou também ver comida como lixo, por exemplo, algumas pessoas tratam, né? Então, acho que dá muito valor para a comida ali no sentido mais sentimental. Acho que é algo que, depois de um tempo, fica preocupante também. com certeza. Tem um livro, cara, ficou muito famoso, que chama O Teste do Marshmallow. Uhum. E esse teste, ele tinha o objetivo de prever qual que era um fator de sucesso em crianças quando elas virassem adultas, né? E qual que era o teste, assim, para quem tá? Tô vendo que você já conhece o teste, mas só para explicar Uhum. para quem tá assistindo e quem não conhece, você pegava algumas crianças de até, acho que se não me engano, 8 anos de idade, Uhum. e você colocava elas na sala, o pai e a mãe saíam, chegava o instrutor e falava assim, olha, aqui tem um marshmallow, eu não sei se é marshmallow, um bolo, um cookie, o nome é Sim. teste do marshmallow, mas era alguma coisa que as crianças gostavam de comer, e falava, se você conseguir esperar 10 minutos, eu vou sair da sala, vou voltar daqui a 10 minutos. Se você esperar e não comer o marshmallow, eu vou te dar 2 marshmallows. E aí eles iam embora e ficavam filmando as criancinhas. E eu acho que tem até na internet, porque eu já vi uns vídeos, Uhum. cara, de chorar de rir. Porque as criancinhas que se convenciam a não comer, elas inventavam várias coisas. Elas ficavam assim e não olhavam o marshmallow. Elas ficavam cantando e não olhavam o marshmallow. Uhum. Mas qual que é o ponto? O ponto é que depois eles foram acompanhando o crescimento dessas crianças. E quando eles avaliaram aquelas crianças que tinham usavam menos droga, tiravam notas melhores, empregos melhores, e fizeram um link com o resultado do teste, eles chegaram à conclusão que aquelas que conseguiram adiar a gratificação foram as que chegaram mais longe e tiveram mais sucesso na vida. Uhum. E os hábitos têm muito isso. O que é o mau hábito? É o que você tem a gratificação primeiro e o mau resultado depois. Uhum. E o que é o bom hábito? É o que você tem
a má experiência primeiro, entre aspas, que é correr, que é não comer, etc. Mas você tem o bom resultado depois, que é você ter um corpo mais esbelto, mais saudável, você está lendo ou você está meditando, etc. Só que no começo é chato. No Uhum. começo é difícil. Então você tem que ter a habilidade de adiar sua gratificação para você colher os melhores frutos. Não tem jeito. Sim. Então isso cai dentro do que a gente está falando aqui agora. É diferente você se recompensar com alguma coisa que no curto prazo vai te fazer mal, do que Uhum. simplesmente você se recompensar internamente, emocionalmente, para associar o ganho de dopamina pelo comportamento, que é com uma comemoração. Por isso eu bato muito nessa tecla quando eu falo com as pessoas. Eu falo assim, cara, quando você fizer alguma coisa legal, a sua recompensa é você comemorar. Uhum. Comemora. Mas não usa. Eu já usei. Eu sei que no começo, num curto espaço de tempo, vai funcionar, porque também tem um link de Sim. você fazer alguma coisa legal depois do comportamento. Mas principalmente comemore. Mas saiba que um bom hábito é sobre adiamento de gratificação, cara. Uhum. Isso é, porra, não tem um bom hábito que não seja sobre adiar a gratificação. Você vai Uhum. ter que passar por um momento de um período de desconforto. Não tem Sim. jeito. E, cara, interessante porque você falando disso, eu lembrei muito de vários estudos e vários pontos, assim, que é padrão. Às vezes tem que também analisar o contexto que você está inserido, sabe? Eu trabalho numa linha muito que é de terapias contextuais. Então, assim, não desvincula você chegar com uma demanda X, eu tô com tal problema, não consigo ter um hábito. Beleza, me dá o seu contexto, sabe? De Ambiente. trabalho, de pessoas, qual o seu contexto, assim, de rotina, tal, porque é aquilo. Pô, eu quero parar de fumar. Mas, pô, lá todo mundo trabalha, todo mundo fuma, né? O vapezinho, por exemplo, tal, tipo, fica aquele cheirinho agradável ali, socialmente aceito. Então, pô, a galera sai, pô, não usar essa parada, eu tô sendo um trouxa, entende? Pô, vou treinar, a galera tá saindo pra comer, pô, por que que eu vou se treinar? Então, assim, muitas vezes o contexto das pessoas ao seu redor ali vão ter influência, porque é aquilo, vamos pegar o teste do marshmallow, fazer um teste do marshmallow 2.0. É aquilo, você chega com um adulto e diz, olha, tem R$ 1.000 aqui. O grupo aqui, se você nessa sala aqui da empresa, vocês têm R$ 1.000. Se vocês não gastarem nenhum centavo desses R$ 1.000, no próximo mês eu te dou 2.000. E aí? Só que qual o ponto? Qual seria a brincadeira legal? Que eu acho que isso que vale a pena. É pegar duas dessas pessoas e já falar para elas, olha, vocês vão ganhar se vocês conseguirem influenciar os outros dois a gastar. E, tipo, gastem, gastem. Compre, chega no outro dia, já comprei esse tênis aqui, ó. Pô, negócio de 2.000, tu vou acreditar, mano, eu tenho que aproveitar. E o que acontece? Tem isso, sabe? Com Às vezes a certeza. pessoa, ela vai ficar feliz em saber que o outro não conseguiu fazer. Tem até um estudo bem interessante que tem no livro. Já leu o Flow, do Mihaly Já, Csikszentmihalyi? já. Pronto. Não sei se você lembra desse estudo, que ele fez assim. Ele faz uma análise sobre a felicidade, né? É sobre alta performance e felicidade. E ele descobre que chega um determinado patamar financeiro que ganhar Faz mais do que diferença. aquilo não faz sentido. Eu até vou dizer, sei lá, tipo, é US$ 30.000. Não, é tipo, não sei agora se é mês ou uma coisa assim. Mas tinha um valor lá que ele colocou. Depois daquilo ali, não importava, porque, sei lá, a pessoa já tinha um padrão de vida muito elevado, ela já conseguia viajar, pagar as contas, ter uma grana sobrando sempre para trocar de carro e tal. Então, para ela, ganhar 10.000 a mais não fazia diferença. E ele chegou num ponto que ele perguntou: olha, chegou para um cara, entre você e seu vizinho, você pode ganhar 10.000, digamos que você ganha Ah, eu 5.000 lembro. hoje. Você pode ganhar 10.000, mas o seu vizinho vai ganhar 20. Ou você pode continuar ganhando 5.000, não, ou você pode ganhar, por exemplo, 8.000 ou 7, que é um pouquinho menos, mas seu vizinho só vai ganhar 5. O que as pessoas preferem? Ganhar menos, mas saber que o vizinho, por exemplo, está ganhando menos do que É. ele. É aquela sensação da grama do vizinho nunca pode ser mais verde, entendeu? Você tem que se sentir um pouco superior. E isso é interessante porque mostra esse lado da humanidade e puxa para aquele exemplo que eu falei do teste um 2.0, como seria do teste do marshmallow. Que muitas vezes tem que ter esse contexto, sabe? De pessoas que estão ao seu redor ali, que realmente são pessoas que estão, por exemplo, chegar, pô, Juca, cara, eu gosto muito do seu trabalho, eu quero te ajudar, eu quero fazer que você ganhe mais. Eu não tô nem aí quando você vai ganhar, sabe? Tipo, eu só quero que você ganhe mais porque, pô, você é um cara da hora tal. Mas às vezes não, pô, eu não quero que o Juca dê tanto certo. Então, mano, eu tô vendo que ele tá fazendo uma coisa errada, eu vou deixar. Ele Uhum. tem que levar na cara também da vida, tem que aprender. Tipo, eu aprendi, eu tive que passar por isso. Né? Eu acho muito pesada essa frase. Quando a gente vê coisa, não, você tem que passar por aquilo para aprender. E, cara, muitas vezes, quando as pessoas buscam um mentor, um psicólogo, muitas vezes, cara, é pra me mostra o que não fazer.
sabe? Me ajuda aqui pra... E livro serve muito pra isso, né? Com Voltando pra ideia dos livros. certeza. Tu aprende muito o que não fazer, sabe? Pra você não errar. Você economiza tempo, né? Muito, não. Acho que o livro, fundamentalmente, para você economizar tempo, né, cara? Você pega a experiência de alguém, a pesquisa de alguém, e você, porra, corta vários atalhos. Isso que você falou, por exemplo, do ambiente, Uhum. um dos primeiros livros que eu li, que foi o Hábitos Atômicos, ele falava justamente isso. Ele falava assim, cara, se você não controlar seu ambiente, vai ser muito difícil você atingir seus objetivos. Tanto é que quando ele fala que a primeira dica para você desenvolver um hábito é torne ele visível, o que significa isso? É deixar ele na sua cara. Então, por exemplo, eu lembro que eu pegava os livros, hoje eu leio no Kindle, mas quando eu arrumava minha Uhum. cama de manhã, eu deixava o Kindle, o livro em cima do travesseiro. Sim. Porque se eu esquecesse de É. ler durante o dia, antes de dormir eu ia olhar e falar, putz, tá ali, vou ler. E é Uhum. uma coisa interessante que eu faço uma pós-graduação em neurociência e aí uma das primeiras aulas foi neuromarketing. E eu lembro quando eu trabalhei muito em multinacional e em duas empresas de chocolate bem famosas. E quando a gente estudava o posicionamento de chocolate, a gente estudava, por exemplo, como fazer lojas americanas. E quem aqui já foi na loja americanas sabe que quando você vai pagar, você tem que ficar numa fila que faz assim. Ela faz tipo um labirintozinho. E dos dois Uhum. lados é um monte de besteira que você tem. Aí Uhum. você entra nas americanas para comprar um liquidificador, quando chega na hora de pagar, você já tá com um Skittles, uma Pringles, um Babalu e um talento. Uhum. Aí você fala, irmão, como que eu comprei isso daqui? Se eu queria comprar um liquidificador, mas é o ambiente. O Uhum. ambiente, ele te força e o teu cérebro, ele usa a maior parte da capacidade de processamento de dados do teu cérebro está ligado ao audiovisual. E dentro disso, ao visual. Então, se você, por exemplo, quer parar de fumar, eu tinha uma mentorada que falou isso para mim uma vez. Eu quero parar de fumar, mas, pô, meu marido fuma e se nega a guardar o cinzeiro, o isqueiro e o cigarro. Eu falei, Uhum. olha, você vai ter que conversar. Porque vai ser muito difícil de você conseguir parar esse comportamento e todo cômodo que você entra tem um cigarro, tem um cheiro, tem uma guimba, tem um cinzeiro cheio de cigarro, já um cigarro meio fumado. Então você vai ter que, meu amor, podemos botar isso aqui dentro do armário, trancar durante o dia, podemos limitar o seu consumo Uhum. de cigarro a um cômodo. Então, assim, preparar seu ambiente é fundamental para você desenvolver hábitos e você ter alta performance. Não tem Certeza. outro jeito. O ambiente é Uhum. fundamental. E Juca, tem uma coisa aí que, tipo, às vezes eu chamo, é bem interessante, é uma coisa que eu mais falo com amigos, assim, que eu chamo da síndrome do otário. Sabe o que é? Quando você entra nas Americanas, cara, tu vê lá, tipo, vamos ver, um Kit Kat, custa 3 a 3,50, R$ 4, dependendo do que você for comprar. Uma mercearia é de 3 a R$ 4, fica nessa faixa. Você entra nas Americanas, cara, a primeira coisa que você entra na porta, assim, não é nem na curvinha lá do final da compra, é na porta. 5 Kit Kats por R$ 10. Você fica, pô, mano, R$ 2, eu vou pagar R$ 2 no Kit Kat. Aí você nem gosta tanto de Kit Kat, você, mano, pô, é R$ 2, sabe? Sei lá, tá metade do preço, eu tenho que levar 5, pô. Ou então uma barra de chocolate, tem 3 por 10. Caraca, 3 barras por 10, uma barra só é 5. Eu vou levar, eu vou ganhar uma, sabe? E você fica com aquela vontade de comprar, porque você não quer ser um otário. Você não quer ser, Exatamente. pô, eu fui otário e não comprei, perdi uma promoção dessa. Passou ali, pô, vou comprar meu shampoo. Não, mas olha, tem shampoo aqui diferente. Se eu comprar, tem lá 20, 50 ml a mais. Pô, tem que comprar. Até tem em casa, mas eu vou comprar, porque, pô, eu vou perder 50 ml, não dá pra perder. Eu não posso ser otário. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar também essa síndrome do otário, da pessoa entender que, pô, às vezes você não tem que comprar e não compra, sabe? Não é porque tá muito bom o valor que você tem que comprar. Ah, Totalmente. chegou aqui o link do iFood, 40% hoje. Pô, é tentador. Não, e, cara, eu acho que, assim, além disso, tem aí linkando isso que você falou com o ambiente, cara, é assim, eu, por exemplo, eu amo pão. Eu amo Uhum, pão. Pão é uma coisa que eu amo. Pão com manteiga, então, é um negócio que, assim, pra mim é quase que impossível de eu não comer. Aí uma uhum, vez eu tava conversando com um nutricionista amigo meu, eu falei assim, cara, eu troquei pão por tapioca. Aí esses caras nutricionistas, tá, mas não faz diferença, tapioca e pão é a uhum, mesma coisa, não sei o que sei lá. Aí eu falo pra ele o seguinte, falo, cara, agora olha do ponto de vista do hábito. Pão tá pronto. Eu passo na cozinha, ele tá do lado da manteiga. Eu vou ali e, pum, pego o pãozinho, eu como um saco. Se eu for uhum, fazer 10 vezes, eu vou comer pão toda vez que eu for lá. Mas a tapioca, eu tenho que pegar a tapioca, botar na frigideira, esquentar a tapioca, botar o recheio, esquentar, dobrar, virar. É muito mais difícil. Então, quando você compra 3 barras de chocolate e leva para casa, você não está levando, você está sendo um otário.
Você está com medo de ser otário, você vai acabar sendo otário. Uhum. Porque se você gosta de chocolate e você vai facilitar o acesso ao chocolate, você vai estar indo em casa, você vai acabar comendo. Sim. Então aí entra no que você está falando. Quer preparar seu ambiente? Tem dificuldade de manter a alimentação com algum tipo de comida? Não tem em casa. Então eu não tenho pão em casa. Você tem que dificultar o acesso entre você e aquilo que você está tentando evitar. Sim. E você tem que facilitar o acesso entre você e aquilo que você está tentando desenvolver. Sim. Então, não adianta você aproveitar uma oportunidade nas lojas americanas que vai te gerar uma oportunidade de comer em casa e que você não queria. E você vai não gastar dinheiro num troço, mas depois você vai jogar fora todo o seu esforço no que é em casa. Sim. E, Gilca, às vezes também é aquele aspecto, né? Ah, mas a pessoa tem que desenvolver um psicológico forte e resistir ao chocolate. Cara, não. Só não compra o chocolate, Só pô. não come Com o tempo, chocolate. sei lá, é muito mais interessante você, por exemplo, comer chocolate, um chocolate diferente, em algum momento específico, especial, e comprar um chocolate que você tem um pouco mais de qualidade. Ah, é mais caro. Mas pelo menos ali é um momento, sabe? Tu pegou e foi numa loja e comprou um chocolate ali que você gosta muito e por algum motivo. Então você tá usando até aquela ideia da recompensa. Mas assim, não é se recompensar todo dia, se recompensar em algum momento específico. Ou, por exemplo, fui numa cafeteria que tinha um chocolate específico lá, eu queria comer. Beleza, é um momento. Mas tu não levou pra casa pra ficar. Pô, vamos lá, uma coisa que é horrível de se comprar, tá? É muito bom. Se um dia quiser me patrocinar, eu aceito, mas é o bis. Cara, tu não compra uma caixa de bis e dura uma semana, dura um dia. Não, Porque aquele negócio, não você é não come possível ter um. uma caixa de bicho que dure uma semana na minha casa. Tu Não come um existe. dia, pô. Eu como na É hora, bizarro. não é num É, dia. Eu como na hora. pronto. Sabe, tem uma paciente minha que tem um problema na questão de comer pão, sabe o que era? Ela gosta de bisnaguinha, aqueles pãozinho pequenininho que tem um Nossa, saco, que que ela isso? pega, Esquece. passa na manteiga, ela, ó, é manteiga vapo, manteiga vapo. Você come quantos? Ela, um saco. Eu Eu, como um eu saco pego, também. sento pra assistir televisão e como um saco de pão. Eu também. Porque, tipo, Cara, tem um dos livros mais legais que eu li é do. Eu esqueci o nome dele agora, mas chama Força de Vontade Não Funciona. E aham, esse cara, boa. ele fala. Esse livro é muito bom, porque ele explica o conceito de força de vontade. Ele fala, é só um conceito rápido, que força de vontade é tipo um tanque de gasolina. Aham, Ele é um ativo que se esgota. Então, se você quer fazer isso que você acabou de falar aí agora, não, eu vou comprar o chocolate, mas eu resisto ao chocolate. Saiba que você vai dar pane em outras áreas da sua vida. Ou que, sim, quando o teu dia for muito desgastante e você tiver que ter lidado com a tua força de vontade ao longo do dia, quando chegar em casa e você olhar para aquela barra de chocolate, meu amigo, esquece. Você não vai ter força de vontade para controlar a vontade de comer o sim, chocolate. Então, a força de vontade não é um recurso que você pode contar. Você tem que entender que ela se esgota. E você tem que sim, trabalhar para não ter que lidar com isso, para você não sofrer com o momento que ela te faltar. Então, eu não tenho pão com manteiga em casa, não tenho bisnaguinha. Mas sabe o que eu faço às vezes? Aí não é nem um conceito de recompensa. É porque assim, uhum, cara, eu amo chocolate. E eu me exercito bem pra caramba, eu cuido pra caramba da minha saúde. Eu não quero viver num mundo também que eu não possa comer um troço gostoso que eu goste nunca. sim, Aí, meu irmão, no domingo, eu compro um bolo de laranja da Panko, bom, uma lata de leite condensado e eu como com prazer. Entendeu? Eu aham, como com prazer. Mas, cara, eu não fiquei comendo um monte de besteira ao longo da semana. Eu como sim, super regrado ao longo da semana. Então eu me dou esse direito de, às vezes, ir lá e fazer essa graça de comer alguma coisa que eu gosto. Ou eu faço o que você disse, eu como um chocolate que eu gosto, que é 80% de cacau. Não parece bom, mas ele é muito bom, aham, da eu gosto Hershey's. também. Tem bem menos Uhum, açúcar. E, cara, é uma maravilha de comer. Ele é um pouco mais sim, caro, mas aí eu não gasto comendo sim. chocolate de R$ 3 cheio de açúcar e como um chocolate um pouco melhor. Ou você pode até colocar um desafio assim de, cara, beleza, domingo tal, mas pô, hoje eu tô querendo comer um pão. Eu quero comer um pão na padaria específica. Tá bom, tem uma padaria que fica a 8 quilômetros aqui da minha casa. Se eu for correndo, saio de manhã, visto a roupa de treino, vou correndo. Corro 8 quilômetros, chego lá, como, tomo um cafezinho, como meu pão na chapa, ali com manteiga, como dois ainda, sabe? Endeusado. E depois eu volto caminhando, num trotezinho tranquilo. Então foi 8 quilômetros de ida, 8 quilômetros de volta, tranquilo. Tá Tranquilo. pago. Eu acho que dá para você fazer muita coisa para você manter a performance, cara. Que Uhum. não sejam prejudiciais, assim, que te permitam ter os seus momentos também legais. Porque também tem um outro livro, caraca, eu sou muito chato, eu falo muito de livro. Mas Uhum. a Kate Milkman, ela tem um livro chamado muito bom, chamado Como Mudar. E ela fala que, cara, é muito legal você ter o seu eu habitual e os hábitos e a constância. Mas a variedade é que dá sabor à vida. Então também você não pode ser tão inflexível
e tão fechado dentro das coisas Sim. que você nunca vai poder curtir um momento de prazer assim, meio hedônico, né? De Uhum. você, pô, não, vou aqui, vou ter o meu prazer agora. Então, eu acho assim, é importante você se cuidar, é importante você ter hábitos, mas, cara, também é importante você flexibilizar de vez em Sim. quando, assim. Que é o que você E Ju, que é aquilo, vai né? jogar um basquete por diversão, vai ler um romance Sim. com a gente, vai comer um chocolate, come o seu pão na chapa, mas mantenha a constância na maior parte do tempo. E Juca, eu acho que você vê quando uma coisa se torna um hábito, quando você fazer ela sem se preocupar com parâmetros. Eu acho que isso é legal também. Que, por Uhum. exemplo, você falou da leitura. Quando você, cara, eu vou ler. Peguei um domingo, eu vou ler. Sentei na varanda ali e tal, um solzinho, um cafezinho. Cara, quanto tempo? Não sei. Eu vou ler. Ou, por exemplo, vou sair para correr. Quantos quilômetros? Qual pace? Sei, Tô nem aí. exatamente. Eu tô lá, sabe? Tipo, tô fazendo. Uma hora eu decido acabar. Eu posso até dizer, não, eu vou correr até aquele lugar. Nem sei quantos quilômetros é, quanto tempo vai demorar. Eu tô fazendo, porque é uma atividade que você consiga encontrar um momento ali na sua semana e que você gosta tanto dela que você tá fazendo. Tipo, É cara, eu isso vou aí. fazer até acabar, sabe? Eu acho que isso é É isso muito aí. bom também. Eu também E, acho. e até falando sobre a perspectiva de alta performance, por exemplo, eu gosto sempre de defender a ideia da alta performance como assim. Existem momentos que a gente pode se dedicar mais para alguma coisa. Então, vamos lá. Você, por exemplo, participa de competições de jiu-jitsu, né? Você Uhum. se treina normalmente ali por prazer, mas você já participou de competições. Cara, numa preparação para a competição, você vai ter lá, tipo, uns 2 meses, por exemplo, mais De regrado na dieta, mais foco total. focado nos treinos, de foco. Mas, cara, você não consegue manter isso por um ano. Não vai ser Não. prazeroso manter isso por um ano. Na real, você tem que ter aquele momento de, ok, foi legal, eu sei que eu consigo fazer aquilo, né? Mas vale a pena eu também não tentar manter algo mais prazeroso. Então, sei lá, treinar 2, 3 vezes na semana porque eu quero treinar. Uma Uhum. vez eu assisti um podcast que era com aquela Lara Sternick, acho que é assim que Uhum. pronuncia o nome dela. Que ela era nutricionista, tipo, ela fala mais de empreendedorismo e tal. Mas ela falou uma coisa que eu achei bem interessante. Tem muito tempo já, tem uns 2 anos que eu ouvi isso. Que ela falou, cara, ela disse que todo mundo, em algum momento da vida, deve tentar conquistar o melhor corpo, o corpo dos sonhos, assim, tipo assim, em relação ao físico. Dizer, olha, me dediquei muito ali durante, sei lá, 6 meses e alcancei um físico que eu fico, ok. Isso aqui, se eu me dedicar, esse físico eu consigo. Botou um cara, tipo, botou 7% de gordura corporal. Pô, um BF, nível atleta ali mesmo de competição. Só que, cara, no dia a dia você não vai manter. Porque, sei lá, seriam 6 meses que você, Juca, não comeria nenhum pão. Não comeria Uhum. nenhum bolo. Até que ponto seria prazeroso a longo prazo, né? Tipo, até que ponto essa alta performance em si seria algo que você quer mesmo manter? Porque talvez você vai ter uma rotina de treinos, uma rotina de alimentação que deixa você com um físico legal, que você fica satisfeito e você consegue treinar por prazer e tá tudo bem. É isso E aí. você mantém isso. Eu acho que é muito a questão do hábito, ele tem que ser mantível, sei lá, tipo assim, você consiga manter ele no seu dia a dia. Foi o que Eu eu falei, por concordo, exemplo, cara. daquela questão do treino. Cara, eu tô gostando muito de treinar todos os dias, mas eu não consigo manter 1 hora e 40, porque vai estar atrapalhando outras áreas da minha vida. Então, treinar 1 hora, treinar, sei lá, 40 minutos, às vezes é melhor do que não treinar. É aquilo, né? Da ideia do zero que você também trouxe. Uhum. Se eu faço o 0,1 com constância, o destino no final vai me levar para outro lugar. Melhor do que eu Com manter ele certeza. no zero. Não, cara, é isso que eu falo da leitura, por exemplo, pra mim. Hoje em dia, cara, eu leio o que dá. Uhum, Assim, eu não fico mais me cobrando. Entendeu? Eu leio, se der para ler. Hoje eu li muito. Se amanhã der para ler muito, legal. Se não der, também tá legal, entendeu? Hoje em dia. Mas é isso que eu acho bacana, cara. Depois que o hábito vira hábito, aí você consegue flutuar com ele de maneira muito mais fácil, entendeu? Mas eu acho importante você, no começo, prezar pela sim. constância. Não se importa muito com a intensidade, preze pela constância, mantenha a constância o máximo. Comemore, sempre que você conseguir fazer 1 minuto de exercício, 10 minutos, 1 hora, não importa. Porque a gente às vezes se pega num rompante de motivação, hoje eu tô super motivado, legal, aí você vai lá e faz. Mas o problema é que no dia que você não está motivado, você esquece, você não faz nada. Então o importante é que no dia que você não estiver motivado, você faça alguma coisa, para você dar o Uhum, check, para você não quebrar a corrente. Acho que isso é o mais importante. E depois você vai brincando com isso. Aí você vai, um dia eu como uma coisinha um pouco melhor, hoje eu vou dar uma aliviada, até amanhã, nos outros dias eu vou pegar um pouco mais sério. Acho que isso é fundamental para você ter prazer na confecção dos seus uhum, hábitos. perfeito. Juca, cara, excelente papo. Acho que a gente explorou bastante tópicos aqui, assim, foi fluindo. A gente não tinha roteiro, Nunca não deu tinha perguntas um roteiro. fixas, é isso, é no fluxo. Mas, cara, foi muito legal, a gente abordou muita coisa útil, muita coisa aplicável. Você trouxe muita referência de livro aí também pra galera tá querendo buscar, vai ficar a gravação depois aí também. Então, Beleza, Juca, cara.
muitíssimo obrigado aí por reservar esse sábado aí, esse momento aí pra gente poder trocar essa ideia. Irmão, Foi muito enriquecedor também pra mim e pra galera, com certeza. eu que te agradeço, Frank. Sempre que você quiser, cara. Você já foi lá no meu canal também, já foi super rico. Espero que hoje tenha sido legal também para você. Bom, Então, cara, muito obrigado. Bom sábado para você e valeu por me receber, galera. eu Quem também. quiser as indicações do livro depois, se quiser, manda uma mensagem Manda lá para mensagem mim lá que eu indico. pro Juca e ele indica. Vamos seguir ele também, trilha de livros aí. Vou deixar também Valeu, lá o cara. arroba. Valeu, Obrigado, galera. irmão. Um Tchau, tchau. abraço, cara. Tchau, tchau.